Aleluia. Vos saúdo na paz do Senhor. Aos internautas e todos aqueles que pela Positiva FM, bem como pela Fonte de Vida, estão participando do culto, a nossa gratidão a Deus. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Quero vos convidar para a leitura da Bíblia que encontra-se na carta a Filemão, versículos de número 8 ao versículo de número 17. Filemão 8 a 17. Versículo de número 8 ao versículo 17, estaremos lendo em 3 versões de Bíblia. Na Bíblia atualizada, na Bíblia do Peregrino e por último estaremos lendo na versão da Bíblia Viva, todos juntos. Versículo 8 diz assim: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo. Sim, solicito-te em favor de meu filho em Cristo Jesus, Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para que, em teu lugar, me servisse nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti, temporariamente, a fim de que recebas para sempre. Versículo 16, penúltimo versículo. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. O versículo 17 diz assim: Se, portanto, me consideras companheiro, amigo, alguém chegado, receba-o como se fosse a mim mesmo. Repito a leitura dos 2 últimos versículos, o versículo 16 e o versículo 17. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, receba-o como se fosse a mim mesmo. Pastor Samuel. Por isso, embora tenha plena liberdade cristã para te ordenar o que é devido, prefiro apelar ao teu amor. Eu, este ancião Paulo, e agora prisioneiro por causa de Cristo Jesus, apelo a ti em favor de um filho meu que gerei na prisão, Onésimo. Outrora sem proveito para ti, agora de grande proveito para ti e para mim. Agora eu o envio a ti, e com ele o meu coração. Eu teria desejado mantê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse na prisão. Para que em teu lugar me servisse nesta prisão que sofro pela boa notícia. Mas sem o teu consentimento, eu não quis fazer nada para que tua boa ação não seja forçada, mas voluntária. Talvez ele se tenha distanciado de ti
por breve tempo, para que possas recuperá-lo definitivamente, e já não como escravo, mas melhor que escravo, como irmão muito querido para mim e mais ainda para ti, como homem e como cristão. Se te consideras companheiro meu, recebe-o como a mim. E se te ofendeu ou te deve alguma coisa, coloca na minha conta. Na versão da Bíblia Viva, todos juntos, por gentileza. Espero que você possa cooperar, toda a igreja nos desde agora. E agora eu quero pedir-lhe um favor. Todos juntos? A quem eu ganhei para o Senhor, enquanto estava aqui nas minhas cadeias. Onésimo, cujo nome significa útil, não lhe foi muito útil. Aí, esse versículo final é terrível, né? Se eu sou verdadeiramente seu amigo, dê-lhe a mesma acolhida que me daria se fosse eu que estivesse chegando aí na tua casa. Muito obrigado, tome o seu assento. Sem perda de tempo, que hoje nós temos o culto de Assembleia Geral, mas antes de passarmos para os tratados, quero apresentar os novos dirigentes de congregações que foram transferidos ou estão em processo de transferência ainda, indo para a congregação do Jardim Primavera, o evangelista Eliel Bernardo. Ele, esposa, irmã Neia, por favor, família. E para a congregação da Avenida Jamari, o pastor Anderson e a sua esposa e família. O evangelista Altamiro resolveu congregar conosco na sede. Cadê o Altamiro? Está por aqui? Aqui. Ele é bem-vindo. Sinta-se à vontade, filho. Vamos então para a ministração de uma palavra rápida para o seu nosso culto de Assembleia Geral hoje. Nós temos discutido sobre esse livro essa pequena carta de Paulo ao seu irmão em Cristo Filemão por alguns dias. E paramos na última terça-feira, depois da leitura do versículo de número 9, dando sequência ao pensamento geral desses versículos lidos. Nós queremos trazer pelo menos algumas informações relacionadas à postura de Paulo na condição de intercessor, de mediador, de alguém que
intervém em uma questão muito delicada. Recapitulando de forma rápida para a gente se situar, Onésimo é um escravo que fugiu da casa de Filemon, levando uma certa quantia em dinheiro para manter a sua vida em liberdade em Roma. Lá ele encontra-se com Paulo na prisão, aceita a pregação do Evangelho, converte-se ao Senhor, passa a trabalhar de forma voluntária para Paulo na cadeia. Paulo descobre toda a sua história e resolve mandá-lo de volta para Filemon. Mas ele prepara o coração de Filemon para que pudesse receber esse escravo fugitivo e ladrão. Não é uma tarefa fácil. Quebra de confiança gera um desconforto generalizado. E quando se fala de forma pessoal, é mais difícil de administrar, porque vai da natureza de cada pessoa, como lida com a situação da quebra de confiança. E Onésimo, ele quebrou a confiança do seu Senhor, não simplesmente por ter fugido, mas por ter furtado algo da sua própria casa para que pudesse manter. Escondeu-se por um tempo e agora convertido, salvo em Cristo Jesus, com caráter mudado, com a cultura interna mudada, Paulo resolve devolvê-lo para Filemon. Do versículo 8 ao versículo 17, Paulo começa a argumentar, massageando o coração e o sentimento de Filemon para que pudesse receber aquele escravo de volta. Primeiro, Paulo coloca-se, do versículo 8 ao versículo 9, na condição de Onésimo. Ele se rebaixa, ele abre mão da sua postura apostólica, da sua autoridade apostólica e coloca-se como um preso, um velho preso, uma pessoa de idade avançada e sem liberdade. Ele não ostenta as suas credenciais, o que a gente vê de forma muito gritante como diferença na postura de alguns líderes hoje. Eu sou o cabeça, eu sou o chefe, quem manda sou eu. E eu citei até alguns exemplos pesados aqui na última terça-feira. E quando Paulo coloca-se na mesma altura de Onésimo, ele começa a, de forma direta, obrigar Filemon, com a sua postura, a se rebaixar também. Porque a maior mensagem que pregamos não é a que falamos, é a mensagem do comportamento. Quando Paulo abre mão desses direitos apostólicos dele e se coloca na altura de Onésimo, Filemon tem que avaliar com muito cuidado. Se Paulo, que é Paulo, fez isso, imagina eu. A Bíblia conta uma parábola, Jesus falou uma parábola, sobre dois indivíduos que estavam devendo. Um estava devendo ao rei e não dava conta de pagar. E o rei perdoou a sua dívida. Quando ele saiu nas escadas do palácio, ele encontra um servo do rei que estava devendo para ele. E a dívida do servo era bem insignificante com relação àquilo que ele devia para o rei. Ele pega o servo e começa a espancar, bater, ameaçar. Diz: tu me paga ou eu te mato. Os que viram o julgamento e o perdão do rei, corre lá diante do rei novamente e diz: aquele servo que o senhor acaba de perdoar, está espancando o servo dele que lhe deve. Está querendo matá-lo lá na escadaria. Manda trazer cá de volta esse indivíduo. Diz: por que você é tão mau? Eu te perdoei algo que você não dava conta de pagar. Por que você não usou de misericórdia também com o teu servo? Do jeito que você recebeu misericórdia, você podia usar de misericórdia. Como você não sabe o que é misericórdia, você será lançado nas trevas exteriores, onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Será açoitado e não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Então Paulo usa a lei do reconhecimento
e de postura através de exemplo. Se eu consigo reconhecer que, tendo credenciais, eu posso abrir mão delas e falar como uma pessoa comum, é melhor pedir do que ordenar. É muito provável que pessoas que são obrigadas a fazer alguma coisa, quando tiver a oportunidade de não o fazer, optará em não o fazer. E é muito mais fácil a gente fazer sacrifícios grandiosos quando alguém pede com carinho e com respeito. Um pedido de por favor, por exemplo, é bem mais fácil atendido do que quando a gente ordena. Porque a pessoa reconhece que está sendo valorizada, independente da posição que ela ocupe. Agora Paulo fala a Filemon que está mandando Onésimo de volta. E o versículo 10 ele deixa bem claro: eu quero te solicitar em favor do meu filho Onésimo, um filho querido. Agora Paulo assume mais uma vez uma postura defensiva para um escravo que não tinha nenhum valor. O nome Filemon, como já aprendemos, significa útil, o nome Onésimo. Já Filemon é amável, gentil, dócil, cortês. Mas Onésimo abriu mão dessa identidade de ser alguém útil para se tornar alguém inútil. Aí Paulo diz: estou te mandando meu filho. Eu não estou te mandando um escravo qualquer. Eu não estou te mandando alguém que te afrontou, alguém que te deu prejuízo, alguém que te envergonhou, alguém que te revoltou. Eu estou mandando um filho meu, que eu gerei nas minhas algemas enquanto eu estava na prisão. Enquanto eu era prisioneiro, eu o encontrei, preguei para essa pessoa se converteu e tornou-se o meu filho e me servia como tal. Versículo de número 11 ele diz: ele não te foi útil atualmente, porém, ele é útil a ti e útil também a mim. Veja que Paulo resgata a dignidade daquele servo que perdera a sua função de servo. Ele diz: se um tempo atrás ele não foi útil, agora ele está sendo útil a mim e sem dúvida será muito mais a ti. É importante quando a gente descobre a possibilidade de intermediar questões e conseguir construir acesso, criar pontes. É muito provável que todos vocês já tenham ouvido a história de dois irmãos que estavam em guerra, constantes guerras. E entre as terras dele existia um pequeno rio, um riacho que cortava as terras. Mas eles não suportavam olhar um para a cara do outro e contrataram um carpinteiro. E o trabalho que ele deu para aquele carpinteiro é: levante uma cerca a mais alta que você puder levantar, para que a gente não consiga ver a cara um do outro, porque toda vez que a gente vê a cara um do outro, a revolta toma conta do nosso coração. E saíram de perto. Quando voltaram, aquele carpinteiro tinha construído uma ponte ligando uma terra na outra. Revoltado, o irmão pergunta: a tua tarefa era fazer uma cerca, por que tu construiu uma ponte? Ele diz: eu não fui gerado, formado para construir obstáculos, para dividir pessoas. A minha formação é outra. Eu fui chamado e formado para construir acessos, para construir pontes, para ligar as pessoas. Eu não vou dividir as pessoas. A minha função é ligar uma pessoa a outra. Vocês não se encontravam porque entre vocês havia um rio, um riacho,
mas agora não tem mais obstáculo. Eu tirei o obstáculo do meio e vocês podem se reconciliar, vocês podem se abraçar, vocês podem conviver um com o outro. Se trouxermos para o contexto em que vivemos, é muito provável que todos nós já tivemos a oportunidade de construir algumas pontes, mas ao invés de construir as pontes, nós levantamos trincheiras, levantamos cercas, fazemos uma separação entre as pessoas. Como, por exemplo, alguém chega para reclamar de um irmão e a gente, condicionado com o convívio competitivo dos últimos dias, e especialistas em simplesmente observar os defeitos dos outros e explorar esses defeitos, diz: é verdade, aquele irmão tem um bocado de defeito mesmo. Por exemplo, eu mesmo já tive dificuldade com ele, já tivemos alguns embates, é uma pessoa difícil de lidar. O melhor que você faz é se separar dessa pessoa. Quem já teve esse tipo de conversa, ou já ouviu esse tipo de conselho, levante a mão e diga: misericórdia. Isso é fato, porque somos especialistas em analisar as causas alheias e liberar julgamento. Davi fez assim. Natan trouxe uma história para ele, ele disse: esse homem é um infeliz, tem que pagar 4 vezes mais e tem que morrer pela postura egoísta dessa pessoa. Aí Natan olhou para ele e disse: infelizmente, essa pessoa é o Senhor mesmo. Aí ele disse: vixe, se soubesse que era eu. Porque nós somos especialistas em ver os defeitos alheios, em explorar os defeitos dos outros, em nos autodefender. Geramos barreiras automáticas. Na hora que alguém começa a nos confrontar, nós não reconhecemos também os nossos defeitos e fraquezas. A primeira coisa que vem na mente e no ímpeto é levantar barreiras. Aqui não. Mas Paulo coloca-se à disposição de Filemon na condição de alguém que pacifica a ira, a vergonha, a ignomínia de um escravo. Eu sei que se ele chegar aí, ele merece apanhar até morrer, ele merece ser crucificado, ele merece ser amputado as mãos, e você pode fazer qualquer coisa dessa natureza com ele, mas eu não estou mandando ele como um servo inútil, eu estou mandando ele como o meu próprio filho para a sua casa. Todos que são pais aqui, levante a mão, por favor, e diga: glória a Deus. Por mais que seu filho não seja o melhor filho do mundo, por mais que ele não seja o melhor filho do mundo, mas quando você tem a oportunidade de defendê-lo, você o defende? Ou você quer o matar? Você quer o melhor para ele? Ou você quer que ele seja extinguido, apagado, deletado na linguagem jovial? Nós fazemos de tudo para poder resgatá-lo. Investimos a nossa própria dignidade, abrimos mão das nossas funções, investimos dinheiro. Quando o filho cai na ruína, a gente faz de tudo para resgatá-lo. Aí Paulo diz: eu estou colocando a minha dignidade à prova, eu estou colocando os meus valores à prova, e quero que quando você o receba na sua casa, não receba como aquele escravo que fugiu, eu quero que você receba como se fosse eu mesmo que chegasse na sua casa. Será que nós teríamos condições de fazer isso? Nós somos meio de coração duro, e quando alguém nos faz uma raiva, principalmente quando mexe com a nossa dignidade, tem uns que escutam um bocado de coisa, mas quando fere a sua dignidade e seu orgulho, ele perde o senso.
E Paulo não estava levando em conta a sua dignidade e o seu orgulho, a sua reputação. Se fôssemos traçar um paralelo entre a atitude de Paulo e a atitude de Cristo, ficaríamos de boca aberta. Citei na semana passada e volto a citar. Jesus Cristo é Deus. Repito, Jesus Cristo é Deus, o Senhor da glória. Mas Paulo escreve aos Filipenses: mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser Deus. Esvaziou-se a si mesmo, tomando forma humana, tornando-se como servo, e na condição de servo foi humilhado a aceitar a morte de cruz, e morreu por causa do meu e do teu pecado. Mas o sacrifício dele tem uma recompensa, e a Bíblia diz no texto seguinte: por causa disso, Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, e diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará para a glória de Deus Pai. Dura que defendemos as nossas credenciais, defendemos com unhas e dentes a nossa liberdade, a nossa honra, a nossa dignidade, os nossos valores, mas não temos coragem de colocar-se à disposição daqueles que são menos favorecidos que nós para interceder por eles. Paulo, começando a argumentar com Filemão, ele mexe no sentimento de alguém que no texto lido de forma geral, Paulo diz: por causa de você, eu já fui consolado, e você já consolou e confortou muitos crentes, você já abençoou muitas pessoas. Por causa de você, a igreja está consolidada na sua própria residência congregando. Por causa de você, o coração dos crentes que estavam amedrontados foi fortalecido, e o evangelho é pregado em toda a Ásia Menor. Você é alguém que consola, que conforta, que fortalece, que anima os outros. Aí eu começo a pensar que esse episódio, pastor Edivaldo, mexia o coração de Filemão. Alguém que consola, alguém que conforta, alguém que fortalece, alguém que financia, irmão Rodemar. Alguém que impulsiona os outros, saber que um servo fugiu da casa dele. E a gente não se preocupa muito com a história por trás dos resultados. A gente se preocupa com a defesa da nossa dignidade, da nossa honra. Porque geralmente nós somos julgados assim: é o irmão José Rodrigues, bom pastor, está lá na frente, é uma bênção, prega bem, ora pelos outros, e é avivado, mas a família, né? É o pastor Ari, que benção, toda terça-feira está lá. O povo dá glória a Deus quando ele fala, mas aí a família. É o pastor Paulo, é o irmão José, a irmã Maria. Deixa-me fazer uma pergunta. Quem está participando do culto hoje, que a sua família é perfeita, que a sua vida é perfeita, que você não tem defeito, que a sua família não tem problema, que você não tem problema? Tem alguém desse jeito? Isso me deixa assustado. Por outro lado, me traz consolo, porque nós somos humanos, falhos, cheios de defeitos. Só alcançaremos a perfeição quando estivermos na glória, na presença daquele que é perfeito. Mas a gente se cobra. Deixa-me fazer uma pergunta aqui, gostaria de fazer um censo agora. Quantos de vocês já perderam o sono, já se preocuparam, pensando no que os outros vão achar da sua ação ou do que aconteceu?
Quantos já passaram por esse tipo de dilema? Levante a mão por misericórdia. Filemão estava vivendo isso, sentindo na pele. Alguém fugiu da minha casa. Alguém levou o que era meu. E eu estou fortalecendo uma igreja. Eu invisto no ministério de Paulo. A igreja congrega aqui na minha casa. Que motivo tinha esse filho do capeta de sair da minha casa e ainda sair falando mal de mim e levando o que é meu? Porque quem sai sempre argumenta em sua própria defesa. Repito, quem sai sempre argumenta na sua própria defesa. Ninguém vai sair dizendo, sou eu que não presta para congregar lá, sou eu que não presta para servir, sou eu que não presta para estar lá, sou eu que estou atrapalhando a obra. Não, pelo contrário, é o pastor que não presta, são os obreiros que não me veem, é a igreja que não me reconhece, é o povo que não me entende. Não obstante passar por esse tipo de tribulação, Filemão investia a vida, a casa, o dinheiro e a família no reino. Confortou muita gente, inclusive Paulo. Abençoou muita gente, inclusive Paulo. Agora Paulo está dando a Filemão a oportunidade de curar as suas próprias feridas. Paulo está proporcionando a Filemão a oportunidade de revelar compaixão por alguém que de forma direta está envolvido em um problema pessoal. Tem hora que a gente tem que ajudar os outros quando a gente está sangrando. A gente está sangrando, mas tem gente que está vindo buscar refúgio na vida do crente e não sabe o que ele está passando. Por dentro estamos dilacerados, acabados. Mas alguém vem e diz, eu sei que você pode me dar uma palavra que consola, que conforta. A mulher procurou Eliseu e todo mundo que ela encontrava na estrada, ela, Pai do Senhor, ela dizia, Paz do Senhor, Pai do Senhor, irmã, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai, tá tudo bem, tá tudo bem. Encontra Geazi e Geazi, Pai do Senhor, irmã, como é que está a senhora? Tô bem. Aí se lança aos pés de Eliseu e Eliseu diz, Pai do Senhor, querida, como é que está? Está tudo bem. Como é que está a tua casa? Está bem. Como é que está teu marido? Está bem. Como é que está teu filho? Está bem. Só está morto, mas está bem. Aí Eliseu diz, o que essa mulher tem é angústia de espírito e Deus não me revelou nada. Tem gente me ouvindo essa noite que Deus vai mudar a sua história. Deus está te dando a chance de trabalhar com a sua própria crise existencial. Deus está te dando a oportunidade de trabalhar com o seu momento crítico, trabalhar o seu interior, e você vai sair daqui restaurado pelo poder do sangue de Cristo Jesus. Alguém te feriu, alguém te roubou, alguém te magoou, alguém te machucou, mas hoje Deus te dá a oportunidade de liberar perdão, e se você liberar perdão e abençoar essa pessoa, Deus vai mudar a sua história. Quem acredita, levante a mão que eu vou ministrar graça na sua vida agora. O Espírito de Deus está trabalhando o seu interior essa noite. Voltando para o caso da mulher de Sumém, a sunamita, ela olha para Eliseu e diz, eu te pedi filho, não pedi, mas usado por Deus, você viu que em casa não tinha filho, e foi você que orou por mim, e quem me deu o filho foi Deus, e se foi Deus que me deu, eu tenho certeza que Deus vai cuidar daquilo que Ele me deu. Agora eu exijo que o Senhor tome uma providência
Eliseu disse: vai depressa, Geazi. Ela disse: não vai resolver o problema, porque ninguém consegue resolver o problema dos outros. Se o problema é teu, volta você lá em casa, porque sem a tua presença meu filho não volta a viver. Não são os outros que vão te proporcionar uma possibilidade de mudança de vida. O negócio tem que vir de dentro para fora. Não são os outros que são culpados das suas feridas emocionais e existenciais. É você que tem que mudar a sua própria história. É você que tem que jogar para trás o passado e tem que olhar para Cristo, o autor e consumador da tua fé. Nas entrelinhas, Paulo está dizendo: como você abençoou, como você curou, como você fortaleceu, como você investiu nos outros, eu estou te dando a oportunidade de investir em você mesmo. Fique em pé, porque o nosso tempo já foi embora. Aí Paulo diz: para que você saiba do que eu estou falando, Filemão, eu estou devolvendo o teu escravo, o teu servo. Estou te mandando em pessoa. Veja como eu o reconheço. Eu estou mandando ele. O meu próprio coração está indo com Onésimo. A minha vida está na mão desse escravo que para ti não valia nada. Eu coloquei todas as minhas emoções na mão dessa pessoa que você sabe que um dia foi inútil, mas eu quero dizer que ele mudou. Vou repetir, eu quero dizer que ele mudou. Ele não é mais uma pessoa inútil. Ele agora é útil para você, como é útil para mim também. E Candalabassúria. Se fôssemos entrar nesse viés, passaríamos a noite, mas não temos tempo. O que Deus está nos dando hoje é possibilidade e oportunidade de analisar internamente o que estamos cultivando no nosso coração. Há muito tempo atrás, a gente ouve esse ditado que se popularizou, que alguém chega em uma aldeia onde cultivava-se a cultura de colocar lobos para brigarem. E por ser um andarilho, um viajante, e não conhecer de lobo, o viajante diz: eu estou querendo apostar em um desses dois animais, mas eu não conheço nenhum dos dois, não conheço as características desses animais. O senhor podia me dar uma informação para que eu não perca o meu investimento? Qual dos dois aí você acha que tem possibilidade de vencer? Aí o ancião daquela aldeia diz para ele: sempre vence aquele que é melhor alimentado. O mais forte sempre vence. O que nós estamos alimentando no nosso interior: ira, ressentimento, revolta, falta de perdão, desejo de vingança. Ou será se nós temos condições de cultivar perdão, bondade, misericórdia? Aquilo que a gente alimenta é o que se fortalece dentro de nós. E cuidado, que aquilo que nós criamos e alimentamos é quem vai nos engolir mais tarde, é quem vai nos consumir mais tarde. Aí Deus te trouxe aqui essa noite para te sacudir. Se o teu interior estiver cheio de graça, de bondade, de misericórdia, de amor, de perdão, é isso que vai te dominar. Se de raiva, de ira, de revolta, de ódio, é isso que vai te dominar. Isso aconteceu com Caim.
E não adianta conselho. Não adianta conselho. O que a gente alimenta é o que nos consome. Deus, quem aconselhou Caim foi o próprio Deus. Você pode me ajudar a pregar hoje? Eu já encerro, vou orar contigo. Mas diga pelo menos para 2 pessoas que vêm ao culto: quem aconselhou Caim foi Deus. E Deus aconselhou Caim pessoalmente. Qual foi o conselho de Deus para Caim? Caim, cuidado, o pecado está na porta, está do lado de lá. Se você abrir a porta, ele vai te dominar. No original, fala de uma fera cruel, feroz, de um animal devorador feroz que estava do outro lado da porta. Mas quem tem poder de abrir a porta é o próprio indivíduo. Caim ouviu, mas Caim não obedeceu o conselho de Deus. Aí alguém diz: mas eu aconselhei, pastor, eu orientei, eu falei, eu pedi. Quando a pessoa está obstinada, consumida pela revolta, pelo ódio, conselho não vale a pena. Repito, não culpe ninguém se você está cultivando a revolta e o ódio no teu interior. Paulo diz para Filemão: hoje você tem a oportunidade de abrir a porta do perdão e receber esse escravo e mudar a sua história. Hoje você pode mudar o teu coração e nunca mais deitar, botar a cabeça no travesseiro e pensar nesse mal que te aconteceu. Essa noite Deus está dizendo: se você abrir a porta do perdão e abrir o teu coração para perdoar, esquecendo o que aconteceu, é isso que vai te consumir, é isso que vai te possuir, é isso que vai te dominar. É a graça, é o perdão, é a bondade, é a misericórdia. Bacana, alabassúria. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu querido Deus. Ai, jarabacanta, alabassu, denébria, sai. Meu querido Jesus. Eu sei que o Espírito Santo está trabalhando em corações aqui essa noite. Eu não quero expor ninguém e já peço que o culto pare de ser transmitido agora.